Você conhece Shotokan, o estilo de Karatê-Do? Nesse vídeo vamos explanar todos os aspectos históricos, técnicas, características, katas, fundamentos. Assista até o final do vídeo e você vai saber de tudo. Shotokan. Jikin Funakoshi nasceu em Shuri, Okinawa, em 1868, o mesmo ano da restauração Meiji. Funakoshi era filho único e logo após o seu nascimento, fora levado para a casa de seus avós maternos, com quem foi educado e aprendeu poesias clássicas chinesas. Aos 11 anos de idade, iniciou seus estudos com o mestre Asato, no duro sistema Nahate, e com o mestre Toso, no sistema Shurite, velocidade e elasticidade. Foi perto do fim do ano de 1921, mestre Funakoshi, numa exposição de educação física promovida pelo governo japonês em Tóquio, foi escolhido como representante da ilha para fazer oficialmente a primeira demonstração pública de Okinawa-te, a capital japonesa. Mestre Funakoshi reestruturou e codificou as técnicas de luta, passando a chamá-las de Karatê-Do. Funakoshi sempre enfatizava o desenvolvimento do caráter e autodisciplina nas suas narrações. Assim como um vale vazio pode ecoar o som da voz, do mesmo modo, a pessoa que segue o caminho do Karatê-Do deve esvaziar-se, livrando-se de todo egoísmo e ambição, tornar-se vazio interiormente, mas reto por fora. Este é o significado verdadeiro de vazio no Karatê-Do. O mestre Jikin Funakoshi, além de mestre de Karatê, era também exímio poeta e quando escrevia os seus poemas usava o pseudônimo de Shoto, que significa ondas de pinheiro. Ele usava este nome porque a cidade nativa de Shuri, local de seu nascimento, era rodeada por colinas com florestas de pinheiros Ryukyu e vegetação subtropical. Entre elas estava o Monte Toral. A palavra Toral significa cauda de tigre e era particularmente adequada porque a montanha era estreita e tão densamente arborizada que realmente tinha a aparência de uma cauda de tigre quando vista de longe. Por volta de 1933, Funakoshi desenvolveu exercícios básicos para a prática das técnicas em duplas. Tanto o ataque de 5 passos, Pohon Kumite, como o D1 e Pohon Kumite foram usados. Em 1934, um método de praticar esses ataques e defesas com colegas de um modo levemente mais irrestrito, semi-livre, Jui Pohon Kumite, foi adicionado ao treinamento. Em 1935, foi publicado seu livro, Karatê-Do Kyuhan. Este livro trata basicamente dos kata. Funakoshi era taoísta e ele ensinava clássicos chineses como o Tao Te Ching de Lao Tzu, enquanto ele estava vivendo em Okinawa. Funakoshi era profundamente religioso. Ele tinha muito medo de que o karatê se tornasse um instrumento de destruição e provavelmente queria eliminar do treinamento algumas aplicações mortais dos kata. Então, ele parou de fazer essas aplicações. Ele também começou a desenvolver estilos de luta que fossem menos perigosos. Funakoshi teve sucesso ao remover do karatê técnicas de quebras de juntas, de ossos, dedos nos olhos, chaves de cotovelo,
esmagamento de testículos, criando um novo mundo de desafios e luta em equipe onde somente umas poucas técnicas seriam legais. Ele fez isso baseado nos seus propósitos e com total conhecimento dos resultados. Em 1936, Funakoshi mudou os caracteres kanji utilizados para escrever a palavra karatê. O caractere kara significava China e o caractere te significava mão. Para popularizar mais a arte no Japão, ele mudou o caractere kara por outro que significava vazio. De mãos chinesas, o karatê passou a significar mãos vazias. E como os dois caracteres são lidos exatamente do mesmo jeito, então a pronúncia da palavra continuou a mesma. Além disso, Funakoshi defendia que o termo mãos vazias seria o mais apropriado, pois representa não só o fato de o karatê ser um método de defesa sem armas, mas também representa o espírito do karatê, que é esvaziar o corpo de todos os desejos e vaidades terrenas. No mesmo ano, 1936, foi fundado o primeiro dojo oficial de karatê pelo Comitê Nacional e, devido aos feitos do mestre Funakoshi, foi batizado com o nome de Shotokan. Daí surgiu o nome de uma escola, estilo, que até hoje é cultivada em várias partes do mundo. Shoto, pseudônimo de Funakoshi, mais Kan, escola, classe, escola de Funakoshi. Funakoshi tinha 71 anos em 1939. Foi quando ele deu o primeiro passo dentro de um dojo de karatê em 29 de janeiro. O prédio foi feito de doações particulares e uma placa foi pendurada sobre a entrada e dizia Shotokan. Sho significa pinheiro, to significa ondas ou o som que as árvores fazem quando o vento bate nelas. Kan significa edificação ou salão. Shoto era o pseudônimo de Funakoshi. Usava para assinar suas caligrafias quando jovem, pois quando ele ia escrevê-las, se recolhia em um lugar mais afastado, onde pudesse buscar inspiração, ouvindo apenas o barulho dos pinheiros ondulando ao vento. Esse nome dado ao Shotokan Karate Dojo foi uma homenagem de seus alunos. A necessidade de um treinamento nas artes militares estava em crescimento. Jovens estavam se amontoando no dojo, vindo de todas as partes do Japão. O karatê foi de carona nessa onda de militarismo e estava desfrutando de uma aceitação acelerada como resultado. Em 7 de dezembro de 1941, em uma tentativa de prevenir que as embarcações americanas bloqueassem a importação japonesa de matéria-prima, os japoneses tentaram remover a frota americana e varrer a influência ocidental do próprio Oceano Pacífico. O plano era bombardear os navios de guerra e os porta-aviões que estavam no território do Havaí, Pearl Harbor. Isto deixaria a força americana no Pacífico tão fraca que a nação iria pedir a paz para prevenir a invasão do Havaí e do Alasca. Os Estados Unidos da América contra-atacaram com investidas aéreas. Uma das vítimas dos ataques aéreos foi o Shotokan Karate Dojo, que havia sido construído em 1939. Com a América exercendo pressão em Okinawa, a esposa de Funakoshi finalmente iria deixar a ilha e juntar-se a ele em Kyushu, do sul do Japão. Eles ficaram lá até 1947. Os americanos destruíram tudo que estavam ao seu caminho. As ilhas foram bombardeadas do ar, todas as cidades queimadas até o fim, as colinas crivadas de balas pelos cruzadores de guerra de longe da costa, e então as tropas varreram através da ilha, cercando todo mundo que estivesse vivo.
A era dourada do karatê em Okinawa tinha acabado. Todas as artes militares haviam sido banidas rapidamente pelas forças ocupantes americanas. 2 bombas atômicas destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando uma estimativa de 200 mil pessoas. 3 dias depois, bombardeiros americanos sobrevoaram Tóquio em tal quantidade que chegavam a cobrir o sol. Tóquio foi bombardeada com dispositivos incendiários. Descobrindo que o governo do Japão estava a ponto de cometer um suicídio virtual sobre a imagem do imperador, cartas secretas foram passadas para os japoneses garantindo a sua segurança se eles assinassem sua rendição incondicional. O Japão estava acabado, a Guerra do Pacífico também, mas o pesadelo de Funakoshi ainda havia de acabar. Então, Jigo, também conhecido como Yoshitaka, dependendo de como se pronunciava os caracteres do seu nome, filho de Funakoshi, um promissor jovem mestre de karatê do seu próprio direito, aquele que Funakoshi estava contando para substituí-lo como instrutor de Shotokan, pegou tuberculose em 1945 e morre enquanto teimosamente recusava-se a comer a ração americana dada ao povo faminto. Funakoshi e sua esposa tentaram viver em Kyushu, uma área predominantemente rural, sob a ocupação americana no Japão. Mas, em 1947, ela morre, deixando Funakoshi retornar a Tóquio para reencontrar seus alunos de karatê que ainda viviam. Depois que a guerra havia acabado, as artes militares haviam sido completamente banidas. Entretanto, alguns dos alunos de Funakoshi tiveram sucesso em convencer as autoridades que o karatê era um esporte inofensivo. As autoridades americanas concederam, mas por causa do desconhecimento do que era o karatê. Também, alguns homens estavam interessados em aprender as artes militares secretas do Japão. Então, as proibições foram eliminadas completamente em 1948. Em maio de 1949, os alunos de Funakoshi movem-se para organizar todos os clubes de karatê universitários e privados numa simples organização, e eles a chamaram de Nihon Karate Kyokai, Associação Japonesa de Karatê. Eles nomearam Funakoshi seu instrutor-chefe. Em 1955, um dos alunos de Funakoshi consegue arranjar um dojo para a Nihon Karate Kyokai. Em 1957, Funakoshi tinha 89 anos de idade. Ele foi um professor de escola primária e um estudante de karatê. Ele mudou-se para o Japão e trouxe o karatê consigo em 1922, dando ao Japão algo de Okinawa com seu próprio jeito pacifista. No processo, ele perdeu um filho, sua esposa, o prédio de seus alunos fizeram para ele, seu lar e qualquer esperança de uma vida pacífica. Ele suportou uma guerra mundial que resultou em calamidade nacional. Ele treinou seus jovens amigos e conheceu suas famílias apenas para vê-los irem lutar e serem mortos pelas forças dos Estados Unidos. Ele viu o Japão queimar. Ele viu os antigos templos e santuários serem totalmente aniquilados. Ele viu bombardeiros enegrecerem o sol. Ele viu como um pilar de fumaça negra subia de cada cidade no Japão e envenenava o ar que ele respirava. Ele viu o Japão cair da glória para a nação miserável, dependendo de suprimentos de comida e de roupas dos seus conquistadores. O cheiro da fumaça e o cheiro dos mortos, os berros daqueles que foram deixados para morrer lentamente, o choro das mães que perderam seus filhos e esposas que nunca mais iriam ver seus maridos, o medo, o ruído ensurdecedor dos B-29 voando sobre sua cabeça aos milhares.
Os clarões, como os de trovões por todo o país quando as bombas explodiam em áreas residenciais, os flashes de luz na escuridão, a espera do rádio para poder ouvir a voz do imperador pela primeira vez, somente para anunciar a rendição, a humilhação de implorar comida aos soldados, os intermináveis funerais de famílias arruinadas e lares destruídos. O mestre Jikin Funakoshi, o pai do karatê moderno, morreu em 26 de abril de 1957. Em seu túmulo negro, em forma de cruz, estão as palavras Karate ni Sennachi. No karatê não existe atitude ofensiva. Pouco tempo antes de morrer, ele disse: acho que começo a entender o que é um verdadeiro Zuki. Sou. Origem do tigre, símbolo do estilo Shotokan. Durante a década de 1920, Jikin Funakoshi viajou por diversas cidades do Japão para divulgar a sua arte. Em uma dessas excursões, foi visitado pelo pintor On Kosuke, que, ao assistir uma de suas demonstrações, procurou Jikin para que o mesmo lhe ensinasse todo o repertório técnico da luta. Ao perceber que, para ver o karatê propagado por todo o país, ele mesmo teria que fazê-lo, Funakoshi decidiu ficar em Tóquio até cumprir tal missão. Kosuke, por sua vez, foi uma das pessoas mais influentes na decisão do mestre. O pintor ainda o convenceu a registrar todo o seu conhecimento em um livro e prometeu uma pintura para a capa. Essa pintura ficou conhecida como o Tora no Maki. Em japonês, Tora quer dizer tigre e Maki, enrolado ou rolo. O desenho não só ilustrou a capa do livro Karate do Kyuhan do mestre Funakoshi, como passou a ser o grande símbolo da arte marcial, simbolizando força e coragem. O tigre é um felino de aproximação lenta, que estuda suas presas e seus inimigos. O animal é capaz de percorrer grandes distâncias para conseguir o seu alimento. Possui uma enorme força muscular, uma audição surpreendente, um olfato aguçado e a visão 6 vezes maior que um humano, principalmente durante a noite. Segundo algumas referências encontradas, o significado está relacionado com os hábitos de Funakoshi, que tinha o costume de treinar e logo depois querer estar só e relaxar no Monte Toral. Visto de longe, o monte tinha a impressão de uma cauda de tigre. Kihon Kata, Kata Shotokan. 1. Taikyoku Shodan. 2. Taikyoku Nidan. 3. Taikyoku Sandan. 4. Ten no Kata. Rol de katas do estilo Shotokan. 1. Heian Shodan. 2. Heian Nidan. 3. Heian Sandan. 4. Heian Nyondan. 5. Heian Godan. 6. Teki Shodan. 7. Teki Nidan. 8. Teki Sandan. 9. Basai Dai. 10. Basai Sho. 11. Kanku Dai. 12. Kanku Sho. 13. Enpi. 14. Gankaku. 15. Hangetsu. 16. Shion. 17. Jin. 18. Jite. 19. Shinte. 20. Meikyo. 21. Niju Shiho. 22. Wankan. 23. Sochin. 24. Ujishiro Dai. 25. Ushiro Sho. 26. Unsu. O Karatê Shotokan se caracteriza pelas posturas baixas,
bases maiores e mais baixas que buscavam ao mesmo tempo treinar mais as pernas, forçando-as mais e ter mais estabilidade, e seus bloqueios amplos e poderosos. As técnicas do Shotokan são feitas de maneira alongada, treinando com movimentos maiores do que os outros estilos. Seus golpes possuem base muito sólida e seus chutes tendem a ser mais baixos e fortes. No Shotokan, a grande maioria das posições que em outros estilos se pratica em Neko-Ashidachi foram substituídas pelo Kokutsu-Dachi. Esta arte marcial faz uso de chutes com os pés e joelhos, Kiri, socos, Seiken, cotoveladas, Enpi, e golpes com as mãos abertas, Shuto. Dojokun do Shotokan. Hitotsu Jinkaku Kansei ni Tsumoru Koto. Primeiro, esforçar-se para a formação do caráter. Hitotsu Makoto no Michi o Mamoru Koto. Primeiro, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Hitotsu Doryoku no Seishin o Yashinao Koto. Primeiro, criar o intuito de esforço. Hitotsu Heigi o Omoruzuru Koto. Primeiro, respeito acima de tudo. Hitotsu Keki no Yamashinoru Koto. Primeiro, conter o espírito de agressão.